Magno, como a gente lida, por exemplo, com citações de livros apócrifos no Novo Testamento? Exemplo de Judas, por exemplo, que cita Enoque. Enoque, Paulo cita Arato, Paulo cita Epimênides. E o livro de Enoque é um livro que está até aqui na plenitude, inclusive, o livro de Enoque. E ele é citado no Novo Testamento. A gente vai queimar ele depois do... E aí que a gente faz com ele? A gente valida ele totalmente? Então, a verdade de Deus, ela é a verdade de Deus. Se o diabo disser a verdade de Deus, ela não se torna mentira porque foi o diabo que disse. Ela se mantém verdade, né? Então, Deus deixou rastros da sua existência e do desejo de salvação em todas as culturas. E se outras culturas, outros autores fora do meio judaico produziram textos que falam dessa verdade, ela se mantém verdade. É por isso que a gente vê Paulo incorporando na sua pregação, lá em Atos tem 2 vezes que Paulo faz isso. Depois ele cita Arato na carta a Tiago. Você mencionou Judas citando Enoque, né? Então, são textos que manifestam a verdade de Deus. Não diria que é a revelação, embora seja, porque é a verdade, ela está contida ali, né? Não, são autores inspirados por Deus? Aí é uma questão que a gente pode discutir. O que importa é que, se a gente entende que a Bíblia é inspirada por Deus, se Deus trabalhou no processo de escrita, então a gente tem que entender que os autores que a escreveram utilizaram a verdade, que em última instância é a verdade de Deus. Então não há que ter medo, não vou pregar sobre essa citação, ela tem menos valor, ela é um texto de segunda mão. Não é a verdade de Deus, está lá na Bíblia, né? Deus trabalhou no processo de composição do texto e aquilo entrou. Então Deus chancelou, o Espírito Santo aprovou aquilo, autorizou aquilo. Vamos pegar mais um texto aqui que já deu muita discussão também, até hoje tem discussão sobre ele, Mateus 16, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né, sobre a igreja. Em que contexto acontece a declaração e o que Jesus realmente quer dizer com isso? É legal essa pergunta, porque aí a gente tem a importância de estudar contexto geográfico, né? Há uma deficiência. Hoje eu dou aula de Novo Testamento há muitos anos, e quando a gente começa a falar de geografia, você vê que os alunos, de modo geral, não entendem muito de geografia. E quando você vai ali a Israel, eu já tive a oportunidade de estar ali 3 vezes, na região de Bânias, no norte de Israel, foi onde Jesus fez essa declaração. Pedro, os apóstolos estavam lá, Jesus estava lá. Que dizem os homens ser o filho do homem? Aí cada um começa a dizer uma coisa, né? E Pedro vai lá e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus responde a ele, né? E você é Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você é uma pedra pequena, Pedro significa Petros, ou não, ao contrário, né? E sobre essa pedra, essa imensa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Primeiro, no contexto territorial, aquela região de Bânias é onde nasce o Rio Jordão, tudo que tem ali é pedra. É um platô imenso, né? E dali começa o Líbano para um lado, a Síria para o outro. O Monte Hermon está ali. Então, a neve que é depositada no Monte Hermon, ela penetra naquele bloco imenso, é filtrada, depois ela brota e nasce o Rio Jordão dali. Então, ali é só pedra. Então, o ambiente, Pedro e Jesus ali, eles trabalham, mais Jesus, né? Porque é Jesus que faz essa menção, que ali é uma pedra grande e uma pequena. Ele está aproveitando o contexto geográfico, aquilo que está sendo visto, para poder dizer que essa declaração que você fez, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, sobre esta confirmação, ou essa declaração, eu vou construir a minha igreja. Ou seja, aquele que confessar isso, Sim, vai entrar na igreja. Esse é o ponto. A igreja é um corpo místico, invisível, espiritual. Não é a minha igreja. A sede da minha igreja fica lá, em São Paulo. Mas lá não é a igreja. Ali é uma parte. Ali se reúnem algumas pessoas. sim. Se acontecer um terremoto ali na Zona Leste, a igreja for desabar e a gente for para um outro lugar, um estacionamento, lá vai estar a igreja de Cristo. Sim. Né? A igreja continua. Então não é o lugar geográfico como a Igreja Católica, por exemplo, quer fazer acreditar que a Igreja Católica foi edificada sobre Pedro. E Pedro o corpo dele tá ali. Que é essa a grande questão. Isso daí, nossa, eu vejo guerra, às vezes
algum cristão posta sobre isso e vem um católico lá nos comentários. Não, mas vocês estão loucos. Foi edificada, Pedro está ali, é sobre Pedro, a nossa igreja é a verdadeira, tal. Não se trata de uma igreja material, terrena, né? Não é uma arquitetura. A igreja não é uma arquitetura. A igreja é um corpo místico, né? São pessoas que a gente nem sabe. Dentro da igreja católica tem gente salva, mas quem está salvo lá? Só Jesus sabe. E a mesma coisa acontece nas nossas igrejas. Há pessoas nas nossas igrejas que estão salvas e outras não estão. Mas quem sabe isso? Só Jesus. Exato. Né? A rede, ela é lançada. E os peixes bons e ruins vêm. Sim. Mas não é para separar agora? Não. Mas eu vou excluir. Vou excluir. Né? Não vai excluir nada. Você vai disciplinar. Vai doutrinar. A separação vai ser feita pelos anjos lá no final. Jesus falou. Não é trabalho nosso. Ele não chamou a gente para disciplinar. Aplicar a doutrina é uma coisa, mas essa separação não é feita por nós. Né? O nosso trabalho é evangelizar, trazer o sujeito para cá, cuidar, né? E deixa na mão de Deus. Se você arranca o joio, você tira o trigo junto. Né? Tá, é simples, é só entender isso. Então veja aí a questão, como a questão da geografia também interfere, né? Magno, ali também, quando Jesus faz essa declaração, não tem a questão também de ali ser um ponto de adoração ao Deus Pan e havia uma caverna ali onde eles acreditavam que eram ligados até o inferno? Também tem essa questão, porque ele olha para aquela porta e diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse platô, como se fosse uma montanha de pedra, tem de fato uma fenda, né? Que é até feia demais, né? Parece que vai entrando assim na caverna do dragão ali. Né? E pode ser que Jesus tenha aproveitado isso para tentar fazê-los entender essa questão do inferno não prevalecer. E ali tinha realmente uma adoração ao Deus Pan. Havia uma arquitetura ali de um templo, né? Que hoje tem até um croquis tentando reconstruir isso. E outra coisa interessante notar é quando Jesus, por exemplo, fala sobre parábolas, né? Jesus usava muito esse expediente de pegar coisas que as pessoas conheciam para ensinar coisas que as pessoas não conheciam, né? O judeu pensava que o reino dos céus era o quê? Era aqui, ia viver aqui com saúde, com prosperidade e acabou, né? Jesus fala, não, meu reino não é desse mundo. Ou seja, vocês não vão usufruir o resultado da fé aqui. Vocês vão usufruir o resultado da fé na outra vida, né? Em outro mundo. Mas que é isso? Que reino é esse? Né? Então, eu falo, o reino do céu é como uma semente de mostarda. É pequenininha, mas quando cresce, se torna a maior das hortaliças. Eles não entenderam isso, porque a igreja até então era o quê? 12 pessoas, Sim. mais Jesus. Né? Só as próximas gerações é que começaram a ver o crescimento. Então, Jesus sempre partiu do conhecido para explicar o desconhecido. Né? O fundamento das parábolas é isso. Né? É pegar o que as pessoas conhecem, a rotina, o dia a dia, e eles trabalhavam na agricultura, então pode ver que Jesus sempre menciona isso. Sim. Eu sou, meu pai é agricultor, vocês são as varas. Eu sou oliveira, vocês são as varas, meu pai é agricultor. Né? Um semeador saiu a semear. Todo mundo sabia do que se tratava. O cara está andando, indo para a lavoura, cai um pouco de semente, uma parte cai entre as pedras, outra entre os espinhos, outra na terra boa. A que cai na terra boa vai brotar. Então, quando Jesus usa essas parábolas com elementos de fertilidade, de vegetação, ele está utilizando aquilo que as pessoas conheciam muito bem. Então, com isso, ele destravava. Olha a linguagem do coach aí, né? Sim. Destravava. Olha o Paganelli dando pala. Do mindset. Troca o código. Eu sabia que uma hora eu ia fazer uma besteira. Vigia, vaso. Então, quando ele fazia isso, ele destravava. Então, a pessoa, poxa vida, eu estou acostumado com isso. Então, eu sei o que acontece quando a semente não cai num solo bom, qual o resultado. Então, Jesus está falando aqui, a semente boa, caindo num coração bom, ela vai germinar, ela vai dar fruto, né? Então, aí a pessoa... Usando os elementos do dia a dia das pessoas também, né? Exato. Aí a importância de contextualizar, né? Fazer o que a gente acabou de fazer aqui agora. Porque essa linguagem, mindset, de destravar é o que está na linguagem das pessoas. As pessoas sabem o que se trata. Sim. Né? Então, a gente tem que contextualizar. Se Jesus viesse hoje, ele ia usar a linguagem do dia de hoje. Sim. Ele ia usar, falar do computador, ia falar das redes sociais, ia falar de coisas que estão ali inerentes ao nosso dia, né? Sim. Não adianta você falar coisa que aconteceu no século passado para querer explicar as coisas, as histórias para as pessoas. Não, o século passado está até pertinho. Século retrasado. Eu nasci no século passado. Eu também, retrasado. mas olha só,
se você falar pro meu filho hoje Ixi, aí já. que a gente fazia ligação num telefone que você puxava o número e fazia tarará, e voltava, aí você de novo no outro número. Ah, Nem imagina, orelhão. Em Poços de Caldas, eu levei o meu filho lá num museu, ele viu um aparelho de discar, perguntou o que era. Celular antigo. Exatamente. Telefone, pai? Telefone. Ele viu um telex, não tinha a menor ideia do que era. Não. Telex, na minha época, ligação internacional era tudo feito no telex, no fax. Máquina de datilografar. Quando ele viu, ele não entendeu nada daquilo. E eu fiz datilografia. Aí entreguei a idade, né? Pouco. Não, você falar hoje, caiu a ficha pra um jovem, Não tem ideia. vai ficar do que é boiando. um orelhão. Pra lá a gente entende, mas caiu a ficha. Você nem você entende, né, Gabriel? Não, às vezes não, ele fala o que é, mas não sabe a que se refere, de onde, qual é a natureza. Sim, É que sim. nem muitas vezes a gente, isso aí foi feito nas coxas, né? O que é? É. Aí você vai estudar que os escravos faziam Faziam as telhas telhas nas colocando coxas. barro nas coxas e tal. Mas aí você tem que fazer uma pesquisa histórica para descobrir o que é Sim. isso, né? Enquanto isso você vai usando, sem saber a origem, mas você sabe o que quer dizer na prática, né? Sim.